Olá, boa tarde a todos. Aceitei o convite e vim falar um pouco sobre linfomas, especificamente sobre linfomas, diagnóstico precoce de linfomas. Bom, eu sou Gerson Bortolini, como ele me apresentou, sou médico hematologista e estou aqui tentando nesses 30, 40 minutos, vou tentar passar essas informações para a atenção básica. O que a atenção básica, os profissionais da atenção básica podem nos ajudar a fazer com que o paciente que tenha diagnóstico de linfoma chegue até o hematologista, ou seja, a atenção terciária, de uma forma mais rápida e mais precoce. Esse é o meu objetivo. Então vamos lá. Linfoma é uma doença tumoral, é um câncer, certo? Então, assim como os outros tumores, como mama, próstata, enfim, quanto menor o volume tumoral, menor o tamanho do tumor, melhor é o prognóstico. Isso é um pouquinho diferente de mama e próstata, mas também vale para linfoma. A gente vai ver essa diferença depois. Mas ainda isso é uma regra. Quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Quanto antes eu diagnosticar, antes eu vou iniciar o tratamento, antes o paciente melhor a chance de resposta e por consequência, a cura. Bom, isso que eu acabei de falar está nesse índice prognóstico internacional. Eu tenho, vocês devem estar observando, isso é um score prognóstico que a gente aplica ao paciente que tem linfoma no diagnóstico. Nós temos 4 grandes subgrupos, os pacientes de baixo risco e os pacientes de alto risco. Isso é um gráfico de sobrevida e a gente vê que os pacientes com baixo risco, ou seja, com pequena carga tumoral, vivem bem mais, têm uma sobrevida maior do que os pacientes de alto risco, com uma grande carga tumoral. E aí é aquilo que eu falei, quanto mais precoce o diagnóstico, menor a carga tumoral, maior é a chance de cura e melhor é a sobrevida. Bom, esse conceito que eu vou passar agora, nos próximos 4 slides, talvez seja o mais importante dessa nossa conversa. Linfoma, diferente das outras neoplasias dos tumores sólidos, como mama, próstata, rim, é uma doença sistêmica, é uma doença de vários locais, certo? Então aquela ideia de metástase que o paciente tem, por exemplo, no câncer de mama, doença inicial e aí lesões em outros órgãos, a gente chama de metástase, aqui no linfoma não existe. É uma doença do sistema linfático, uma doença sistêmica que pode ocorrer em qualquer localização. Em qualquer localização do sistema linfático. Os linfonodos, as placas de pé, hierobaço, enfim, os órgãos do sistema linfático. Essa é a mesma definição, é só um gráfico ilustrando o que eu acabei de falar, né? Timo também é uma localização que na criança é mais frequente, né, ser acometido por linfoma, apesar de ser uma doença rara em criança, nos adultos é menos prevalente. Já a linfonodomegalias, de uma forma geral, cervical e inguinal são as mais acometidas. A mesma situação, né, mostrando o sistema linfático, onde qualquer localização pode ocorrer o linfoma, em qualquer uma dessas estruturas. Bom, essa definição de doença sistêmica é importante porque doença sistêmica também está ligado a sintomas sistêmicos. O paciente, numa grande maioria, quase 50% das vezes, ele se apresenta com aumento do linfonodo, uma linfonodomegalia e sintomas sistêmicos, que são os clássicos sintomas B. Quais são? Febre, sudorese profusa, e perda de peso, uma perda de peso corporal acima de 10% do peso corporal total. Isso é bastante característico de linfoma. É óbvio que não acontece só em linfoma, a gente vê isso em outras muitas doenças, por exemplo, tuberculose, doenças infecciosas. Mas o paciente com linfoma, 50% das vezes, ele vai apresentar sintomas B ao diagnóstico, o que ajuda a gente pensar nisso precocemente, nesse diagnóstico precocemente. Bom, como eu falei, não é linfonodomegalia, linfonodo aumentado, não é só específico de adulto, obviamente acontece em criança também. E felizmente, linfoma não é a principal causa de aumento de linfonodo. A principal causa de linfonodomegalia são as doenças infecciosas, em disparado, seguido das doenças autoimunes e algumas outras situações, tipo sarcoidose, enfim, e outras doenças. Lembrando que as doenças infecciosas, a gente tem vários exemplos aqui, como mononucleose, toxoplasmose, as próprias faringites, amidalites, otite, gengivites, parotidites, todas podem cursar com linfonodomegalia, principalmente em região cervical, não exclusiva em região cervical, mas podem ocorrer. E isso a gente tem que ficar atento. Existem alguns achados clínicos e semiológicos que fazem a gente pensar que a linfonodomegalia é infecciosa
ou não, que é uma linfonodomegalia tumoral, ou seja, pode ser um linfoma iniciando. A mesma situação em adultos, né? Adultos, a doença linfoma é muito mais frequente do que nas crianças, mas tem que lembrar de todas as doenças infecciosas, a gente tem uma lista delas, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e as outras causas de aumento de linfonodos, de linfonodomegalia. Atenção sempre para o HIV, infecção pelo HIV é um fator de risco conhecido, talvez o fator de risco que a gente mais estudou e sabe, né, da importância dele como fator de risco para se desenvolver linfoma e doença linfoproliferativa. Bom, a linfonodomegalia do linfoma, obviamente que nesse caso aqui dessa paciente negra, é uma situação já avançada, um paciente já em estadio avançado, com grandes massas tumorais. E aqui um paciente com estadio mais inicial, com pequenas massas tumorais, o que é muito comum confundir com o diagnóstico aí de doenças infecciosas. Bom, e aonde aparecem as linfonodomegalias? Assim? Aonde é mais frequente você ter linfonodomegalia com suspeita de ser uma doença neoplásica, certo? Um linfoma. 25% das vezes ela é generalizada ao diagnóstico. Diferente então daquele conceito lá de câncer de mama, que se é generalizado é uma doença avançada. Aqui no linfoma funciona em partes, assim, a gente não usa o termo metastática, então quer dizer que uma doença disseminada, sistêmica, não necessariamente é uma doença que tem um prognóstico muito ruim, tá? Só para que isso fique bem claro. Em 25% das vezes, a gente tem o diagnóstico de linfoma em linfonodomegalias generalizadas, ou seja, em vários locais. Região cervical, região inguinal e região axilar, por exemplo. Nas outras 75% das vezes, nos outros 75%, a grande maioria está na região de cabeça e pescoço, em torno de 55% dos casos, seguido da região axilar seguido da inguinal e depois axilar. Então, quando o paciente se apresenta com a linfonodomegalia lá na atenção básica, a gente deve lembrar dos locais de maior incidência do aumento desses linfonodos, que são esses descritos aqui. Próximo. De novo, a questão da criança. É raro a gente ver linfoma em criança, só lembrando que em criança a doença oncológica mais prevalente e mais frequente é a leucemia linfocítica crônica. O linfoma, felizmente, é uma doença não prevalente na criança, mas enfim, também pode acontecer. De novo, os sintomas B, isso é bastante importante, 50% dos pacientes é o diagnóstico, isso lá na atenção básica deve ser levado em consideração quando o paciente se queixa, quando o paciente refere esses sintomas, que é a perda de peso, e aí é uma perda de peso considerável, o paciente não pode perder 1 ou 2 quilos, ele tem que perder em torno de 10% do peso corporal, vamos lá, um adulto de 80 quilos, 8 quilos mais ou menos, num período de 2 a 3 meses. Isso a gente considera uma perda de peso significativa, chamando a atenção para o diagnóstico de linfoma. A sudorese é uma sudorese profusa, noturna normalmente, quando o paciente refere que acorda de manhã com o lençol molhado, com o travesseiro molhado, é essa sudorese que acontece normalmente no linfoma. E febre, é uma febre vespertina normalmente, aí simula muito a tuberculose, né? Na verdade confunde muito com a tuberculose, mas ela é o sintoma menos frequente dos três, mas também acontece numa quantidade considerável de pacientes. Não são só sintomas B, trata-se de uma doença sistêmica, a gente tem vários outros sintomas, alguns mais comuns, é o prurido, isso é importante, coceira generalizada, às vezes sem linfonodomegalia pode significar linfoma, além de astenia, cansaço e sintomas gerais. Então, quando que eu devo suspeitar de linfoma? A história e o exame físico é bastante importante. O que o paciente te conta é bastante importante. Doutor, eu tenho um linfonodo aqui no pescoço, uma bolinha no pescoço que aumentou, que apareceu, que está aumentando e não está diminuindo com o passar do tempo. Essa é uma informação importante. Apareceu, aumentou e não diminuiu, né? Ou pelo menos ficou igual. E aí você deve atentar para a possibilidade de ser um linfoma. Claro que pode ser uma doença infecciosa, enfim, essas outras causas todas que eu já comentei. Mas isso é uma suspeita importante. Se ela estiver associada a sintomas constitucionais, como astenia, fadiga, emagrecimento, febre vespertina, prurido, aumento do baço e sudorese noturna, aumenta a possibilidade disso ser linfoma. Certo? Então, levar em consideração o que o paciente lhe fala e o acompanhamento desse paciente, né? O retorno dele na unidade de saúde,
trazendo as informações de que, olha, eu tenho uma linfonodomegalia, isso está aumentando, enfim, isso não aumentou, desapareceu, isso pode ajudar no diagnóstico. E aqui é um misto do que eu já falei até agora, os locais onde você pode ter linfonodomegalia suspeita para linfoma e também para as outras patologias. Né? Quando dividimos em 2 grupos, localizadas e generalizadas, nas localizadas depende do tipo de localização, é uma lista de doenças que pode dar linfonodomegalia, mas pode observar que linfoma está presente em todas. Então assim, não dá para desprezar um aumento de linfonodo, a possibilidade disso ser um linfoma. A mesma situação na doença generalizada, linfoma é uma das possibilidades. E aí as doenças infecciosas como um todo, e doenças autoimunes, enfim. Aqui tem uma informação importante, que se eu tivesse que criar um grupo onde a chance de se ter de um linfonodo aumentado ser linfoma é maior, eu sugeria esse grupo aqui, pacientes com mais de 40 anos de idade, linfoma é uma doença de adultos e pacientes idosos, né? É mais prevalente, então pacientes acima de 40 anos que têm uma linfonodomegalia maior, em torno de 2,5 centímetros, endurecida, uma linfonodomegalia que a palpação é dura e preso aos planos profundos, é difícil você movimentá-lo. Claro que isso não é regra, isso pode acontecer em doenças infecciosas também, mas a possibilidade de ser linfoma é maior nessas características. Não é só doenças infecciosas ou outras doenças que causam aumento de linfonodos, tem drogas, tem medicamentos que a gente usa muito corriqueiramente que também pode ser causa, eu trouxe aqui para a gente não esquecer, allopurinol é uma delas, atenolol, captopril, extremamente utilizada, né, hoje para tratar a hipertensão e as outras doenças que se usa inibidor da ECA, né, carbamazepina e outras drogas, é uma lista grande, então o uso de medicamentos também pode ser causa. E aqui, obviamente, a história clínica é importante, né? O paciente começou a usar o medicamento, desenvolveu a linfonodomegalia, parou de usar, regrediu a linfonodomegalia, a gente já acaba fazendo o diagnóstico só com as informações clínicas. Fatores de risco, rapidamente, eu já falei, tanto as imunodeficiências adquiridas como as congênitas são fatores de risco para se ter linfoma, e a principal, sem sombra de dúvidas, é o HIV, a infecção pelo HIV. Ter infecção pelo HIV aumenta a chance muito de você ter linfoma. Algumas doenças autoimunes, por exemplo, Crohn e retocolite também aumenta. A exposição à irradiação, herbicidas, era uma coisa que no passado... a irradiação, na verdade, por exemplo, o acidente nuclear de Chernobyl, as pessoas que vivem naquela região têm uma chance aumentada de se ter neoplasias de uma forma geral, e a gente traz para as neoplasias hematológicas, e aí são as que mais acontecem nessa situação, e linfoma é uma delas, então a gente tem um risco aumentado de se ter linfoma à exposição também à irradiação. Bom, os agentes infecciosos, eu falei do HIV, que é o principal, mas a gente tem outros, e aí são relacionados a tipos específicos de linfoma. Rapidamente, o Epstein-Barr vírus, causando linfoma T, linfoma nasal e linfoma de Hodgkin, infecção pelo HTLV, que é uma infecção bastante comum, principalmente em algumas regiões brasileiras, principalmente no Nordeste. Infecção pelo herpes humano subtipo 8, infecção pelo vírus da hepatite C, isso é importante, doença C, vírus C é uma doença prevalente, a gente tem o risco aumentado de alguns subtipos de linfoma, e aqui a Helicobacter pylori, uma bactéria bastante conhecida, né, que está aí presente numa série de pacientes com distúrbios gastrointestinais, e que acaba sendo feito o diagnóstico da infecção. Nem todo mundo que tem infecção por Helicobacter pylori vai ter linfoma, e é um subtipo específico de linfoma chamado linfoma MALT, localizado na mucosa gástrica, mas muitos desses pacientes que têm linfoma MALT têm infecção pelo Helicobacter pylori. E aqui é um caso curioso, que o tratamento não é quimioterapia nem radioterapia, é tratar a bactéria. Enfim, então lembrar dessa possibilidade. A mesma situação com a clamídia, que causa um tipo de linfoma específico, é o linfoma dos anexos oculares. E eu criei aqui, não fui eu que criei, na verdade isso está na literatura, mas eu adaptei para uma realidade brasileira, isso é um dado americano, de um passo a passo para quando o paciente se apresenta com linfonodomegalia, o que eu deveria pensar e como que eu devo agir nessa situação, pensando na atenção básica mesmo. Vamos ver se isso vai ficar
compatível com a prática de vocês. Bom, um paciente que vem com uma queixa de um linfonodo, que ele não desaparece, ele apareceu e continua crescendo, ele é endurecido, podendo ser único ou ser generalizado. Essa é a história comum. Aí você pede para o paciente retornar, né? Você ouve essa história, tenta ver as causas infecciosas, enfim, pode dar um sintomático, né? Dependendo da situação, e pede para o paciente retornar em 2 ou 3 semanas para observar a evolução. Se nesse retorno o paciente contar para você que isso continua aumentando, ou pelo menos está igual, não desapareceu, você começa a tentar para as possibilidades de ser causas não infecciosas. Claro que pode ainda ser causa infecciosa. Aí você parte para a investigação laboratorial. Eu coloquei hemograma, o primeiro exame, que é um exame que o acesso é muito importante, a gente consegue acessar na atenção básica, na maioria das vezes você tem acesso ao hemograma. Óbvio que ele não dá diagnóstico de linfoma, mas ele te ajuda a afastar outras causas, e aí entre as causas infecciosas e outras mais, na possibilidade desse diagnóstico de linfoma. As sorologias básicas, e aqui não tem jeito, nessa linfonodomegalia persistente a gente tem que pensar nas infecções virais, HIV é a primeira delas, seguida hepatite B, hepatite C, sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, importante, mononucleose, bastante comum, certo? A gente tem que pensar então nas sorologias para essas doenças. E obviamente sempre associando aos sintomas e ao tempo de evolução, enfim, as características que podem te auxiliar no diagnóstico. Esses outros exames, eu coloquei, enfim, concordo com o autor aqui que colocou, que eles podem te ajudar no diagnóstico. Eles não são patognomônicos para o diagnóstico, mas eles podem te auxiliar em algum momento. Eu sei que VHS aumenta em qualquer doença infecciosa, então não é específico de linfoma. LDH já é um pouco mais específico, não é o LDH colesterol, obviamente, aqui é a desidrogenase lática. Esse exame pode auxiliar, sim, LDH aumentado, e principalmente quando ele é muito aumentado, 2, 3 vezes o valor máximo de referência. Ele está muito, essa é uma situação bastante comum no diagnóstico de linfoma. Assim como a beta-2 microglobulina. De novo, são exames que podem te auxiliar, eles não fazem diagnóstico, mas em algum momento pode te auxiliar, até no sentido de encaminhar o paciente, que é o próximo passo, para uma biópsia, né? Pedir uma biópsia para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico definitivo de linfoma é sempre uma biópsia. A gente precisa retirar um pedacinho, retirar um linfonodo, na verdade, acometido, e um patologista vai dar o diagnóstico e vai nos dizer qual é o tipo de linfoma, ou enfim, se aquela linfonodomegalia não é linfoma. Bom, nessa situação, com esses exames todos negativos, o paciente persiste com a linfonodomegalia, eu tenho que partir para o próximo passo, que é encaminhar da atenção básica para um especialista cirurgião, para fazer a biópsia do local. E aí vai depender do que vocês vão ter acesso para encaminhar. De uma forma geral, se for cabeça e pescoço, um cirurgião de cabeça e pescoço, se for a localização em cabeça e pescoço. Na região inguinal, pode ser um cirurgião geral, enfim, um cirurgião da parte digestiva, alguém que consiga acessar cirurgicamente e retirar esse linfonodo para ser avaliado pelo patologista. E por fim, então, o cirurgião mesmo, quando faz a biópsia, vai encaminhar para a patologia, o paciente retorna com o cirurgião, ou pode retornar com vocês na atenção básica, sendo o diagnóstico de linfoma, e segue para o hematologista, então, para a atenção terciária. Óbvio que isso aqui, gente, é só uma tentativa de fazer um passo a passo. A vida real é muito diferente da teoria, né? Mas, enfim, uma forma de auxiliar nesse diagnóstico e fortalecer e facilitar com que o paciente chegue até nós o mais precocemente possível. Rapidamente sobre linfomas, o objetivo não é detalhar muito sobre isso, mas a gente tem 2 grandes grupos de linfoma. É o linfoma Hodgkin e o linfoma não Hodgkin, né? O linfoma Hodgkin tem vários outros subtipos, depende da classificação histológica. O não Hodgkin a gente divide em alto grau, que são e baixo grau ou indolente. O alto grau é uma doença que precisa ser tratado imediatamente, trazendo risco de vida se não tratado, e o prognóstico depende muito do diagnóstico precoce e do início do tratamento precocemente. Já o baixo grau são situações onde esses são os subtipos mais prevalentes, onde a gente pode até fazer o diagnóstico, aguardar a evolução e tratar num segundo momento. Os alto graus não, que são o mais comum de alto grau, são os linfomas de grandes células B, o linfoma de Burkitt, muito associado ao HIV, e o linfoma das células do manto, enfim, aqui outros subtipos.
Aqui só a incidência dos linfomas e das doenças linfoproliferativas relacionadas à raça. Isso não é tão importante, mas a gente sabe e conhece muito bem. A raça negra tem alguns tipos de doença mais prevalente do que na raça branca, enfim, só a título de curiosidade. Vai ficar aí essa informação. Quando a gente divide e vê qual o linfoma mais frequente, a grande maioria é linfoma não Hodgkin, em torno de 90%, e o restante são linfomas de Hodgkin. Tem uma informação importante que é quanto ao tratamento dessas doenças. A gente consegue, de uma forma geral, oferecer cura em 70% dos casos. Óbvio que depende do subtipo, da idade do paciente, de uma série de fatores. Mas a gente consegue curar paciente com linfoma em 70% das vezes. Por isso da importância de a gente, se o paciente chegar na hematologia, no hematologista, no serviço terciário, o mais precocemente possível. Porque a gente consegue chegar nessas taxas de 70% de cura. Esse é o nosso objetivo aqui, é tentar facilitar a chegada do paciente até a gente. Ainda de incidência, é o 5º tumor, isso é um dado americano, o dado brasileiro não foge muito disso, mas é o 5º tumor mais frequente de todos os tumores, é o primeiro tumor hematológico, sem sombra de dúvida, é a 9ª causa de morte entre câncer entre homens, 6ª em mulheres, e a maioria são linfomas não Hodgkin, a gente já sabe isso. Aqui, vendo mais um dado americano, a gente está observando nos últimos anos um aumento dos casos novos de linfoma. A gente está tendo mais diagnóstico de linfoma. Por alguns motivos, um deles é o envelhecimento da população. A população está ficando mais velha, está tendo mais linfoma, porque está envelhecendo. Envelhecimento é fator de risco para câncer, a gente já conhece muito bem isso. Tem o HIV, os pacientes estão vivendo mais tempo com as infecções pelo HIV, com AIDS, e aí o fato são as doenças tardias do HIV, o linfoma é uma delas, né? Então a gente está tendo mais casos por conta dos sobreviventes do HIV, cada vez ser maiores, né? E de uma forma geral, aquilo que eu falei, uma sobrevida em 5 anos de em torno de 70%. Claro que aqui a gente considera que a gente tratou também. Isso é bastante bom para câncer, né? Se você for levar isso para câncer de pulmão, talvez não passe de 10, 15% de sobrevida em 5 anos. A gente está falando de um tumor que a gente pode curar e pode oferecer um tratamento adequado para os pacientes. Por isso a importância do diagnosticar precocemente. Esse é um dado brasileiro, é um pouco velho, mas isso é mais ou menos, está se mantendo em torno de 4 a 5% de incremento no diagnóstico de casos novos por ano. Aqui, quando a gente divide, é um dado americano também, entre os vários tipos de tumor, a gente vê que, comparando os outros tumores, obviamente linfoma não é uma doença tão prevalente, né? Câncer de mama é muito mais prevalente, até porque é a doença oncológica mais prevalente, seguido de câncer de pulmão, próstata, enfim. Mas a gente tem linfoma aqui no 7º lugar, tanto em prevalência como em números estimados de morte. Aqui só tem linfomas não Hodgkin. Se a gente somar os Hodgkin, talvez a gente passe de melanoma aqui no dado americano. Certo? Mas não importa muito essa ordem, é para mostrar que não é uma doença dentre as oncológicas tão frequente, mas também não pode ser desprezada. E aquilo que eu falei inicialmente, a importância do diagnóstico precoce, isso é um estadiamento que a gente faz. Estadiar significa mensurar o tamanho do tumor, tá? E aonde ele está no corpo humano. A gente dá 4 notas, 4 estadios, e depende da localização do tumor. Quando ele é localizado em uma única cadeia linfonodal, a gente dá a nota 1 ou estágio 1, seguido de estágio 2, quando está em mais do que uma cadeia linfonodal, mas sempre acima do diafragma, estágio 3 quando está abaixo e acima do diafragma, e estágio 4 quando está além do sistema linfático e em outros órgãos. Bom, a grande maioria dos pacientes, infelizmente, chega para a gente com doença avançada, em estadio 3 e 4, principalmente no sistema público de saúde. Nós queríamos pacientes que cheguem aqui, no estadio 1 e 2. O prognóstico é sensivelmente melhor, a chance de cura é muito maior. Então, por isso, da importância de a gente conseguir fazer com que esses pacientes cheguem precocemente até o serviço terciário de hematologia e tratamento oncológico. Bom, aqui não interessa muito, é diagnóstico linfoma, a avaliação inicial, o que a gente solicita de exames, é mais isso para o hematologista mesmo. Rapidamente, a título de curiosidade, hoje a gente consegue estadiar paciente com uma tomografia melhor, que é chamada PET-scan ou PET-TC, onde a gente consegue mensurar
a carga tumoral de uma forma mais adequada. A tomografia não me mostra especificamente, me mostra linfonodo megalias de uma forma geral. E aqui o PET scan me mostra linfonodos megalias que muito provavelmente sejam oncológicas. Isso é um exame que já está incorporado na prática clínica, inclusive a gente já tem isso no sistema público de saúde. Tá? Isso já tem isso em todo o Brasil, enfim, a legislação já prevê a realização desse exame especificamente para linfoma. Pode ser utilizado para outros tumores, mas em linfoma é mais comum. A gente faz biópsia de medula óssea, a gente tira um fragmento da fábrica do sangue que está dentro do osso do quadril para ser analisado, para ver se ele é infiltrado ou não por doenças, por linfoma na hora de estadiar o paciente. Uma imagem de tomografia mostrando uma grande linfonodomegalia cervical, comprimindo estruturas importantes. Isso é uma urgência oncológica, precisa de um tratamento emergencial. Isso não é incomum de a gente receber nas emergências aí. Aqui é o PET que eu acabei de falar, o PET-TC ou PET-scan, tanto faz. Ele marca, essa marcação colorida é onde, e nesse caso amarela, é onde existe um aumento do linfonodo e muito provavelmente isso seja tumoral, seja relacionado ao câncer. Aqui é bexiga, não entra nessa classificação, e o radiologista me dá uma nota conforme o grau dessa infiltração, o que me facilita bastante estadiar o paciente. Aqui é a mesma situação. A gente pode ver algumas coisas em exames mais simples, como o raio-x. Aqui é um colabamento de pulmão direito, devido a uma grande massa linfonodal aí, causando esse colabamento. E aqui é a classificação, aquilo é uma classificação mais rápida que eu mostrei anteriormente, mas a gente tem vários subtipos distintos de linfoma. E essa classificação não para. Teve uma publicação agora da Organização Mundial de Saúde de março desse ano, de 2016, que aumentou ainda mais a lista desses subtipos de doença. Bom, como se trata, e aqui tem um dado importante, é um pouco diferente das outras neoplasias sólidas, né, como mama, pulmão, próstata. A gente trata linfoma com quimioterapia e radioterapia, de uma forma geral, depende do subtipo. Por quê? Porque quimioterapia? A gente não trata, na verdade, diferente de mama, diferente dos outros tumores, a gente não trata de uma forma geral com cirurgia. Por quê? A cirurgia serve para a gente fazer o diagnóstico, para retirar o fragmento, retirar o linfonodo e fazer o diagnóstico. Não serve para tratar porque é uma doença sistêmica, é uma doença de todo o sistema linfático. Então não adianta cirurgicamente eu retirar o linfonodo do pescoço e, como é uma doença sistêmica, o paciente vai ter manifestação lá na região inguinal, um tempo depois que ele retirou cirurgicamente. Então, diferente dos outros tumores, a gente não faz cirurgia para tratar linfoma, tá? Isso é importante. E por fim, o tratamento, só mais uma informação, independente do tipo de tratamento, tanto para linfoma Hodgkin como para linfoma não Hodgkin, vai depender, obviamente, do estadiamento. E a gente oferece quimioterapia de uma forma geral, poliquimioterapia, radioterapia, em alguns casos transplante de medula, terapia antirretroviral se estiver associado a HIV, e o tipo do tratamento depende do estadiamento, aquilo que eu falei, estadio mais precoce, maior chance de cura. A mesma situação para os outros subtipos de linfoma, só que estou passando rapidamente, os linfomas de alto grau também, a poliquimioterapia, dependendo do subtipo, vai depender do estadiamento. E a mesma situação em linfoma indolente, e nesse caso até tem um caso que a gente não precisa nem tratar o paciente no diagnóstico, a gente pode aguardar e ver a evolução, que é uma doença de comportamento indolente. De qualquer jeito, o diagnóstico de uma forma geral de linfoma depende do estadiamento. E o estadiamento, para ser o melhor possível, ele depende de um diagnóstico precoce. Portanto, a gente precisa que esse paciente chegue o mais precocemente possível até o serviço terciário. E aqui é só mostrar um gráfico de sobrevida que a gente evoluiu muito no tratamento dessas doenças. Hoje, depois do advento dos anticorpos monoclonais, aí associado à poliquimioterapia, e hoje tem classes de medicamentos melhores do que isso já para algumas situações, a gente conseguiu aumentar consideravelmente a sobrevida dos nossos pacientes. A gente consegue oferecer aí 60%, 70% de sobrevida a depender em 5 anos, a depender do subtipo de linfoma. Sobrevida em 5 anos é importante, mas a gente consegue oferecer cura também. A gente não pode falar em cura porque isso depende muito da evolução, né, e do tempo passar, mas enfim, aumentamos consideravelmente
benefício do tratamento e a sobrevida dos nossos pacientes. Bom, para concluir então, a minha mensagem final, e depois eu estou aberto aí para as perguntas, o que for necessário. Então, para concluir, linfomas, de uma forma geral, está tendo um aumento de incidência pelos aqueles fatores, o envelhecimento da população, os sobreviventes do HIV e outros fatores que a gente desconhece, na verdade, porque isso tem aumentado cada vez mais. Também porque a gente melhorou o diagnóstico, né? Hoje os pacientes de um tempo atrás não conseguiam fazer esse diagnóstico porque se achava que era outra coisa, enfim, os recursos diagnósticos eram menores, mas a gente está tendo um aumento de incidência. E também uma melhoria no tratamento, a gente está oferecendo cada vez melhores tratamentos. E com isso levamos uma melhora da sobrevida, isso é fato. Mas para isso a gente precisa trazer o paciente até nós o mais precocemente possível. Lá no estadio 1 de preferência. Lá onde a gente vai conseguir oferecer uma chance de cura maior para os nossos pacientes. É isso. Acho que a conclusão da aula é essa. Muito obrigado. Rio Negrinho pergunta: como assim sobrevida de 5 anos? Na verdade talvez... sobrevida de 5 anos é uma forma que a gente tem de mensurar, não é que o paciente só vai viver 5 anos, tá? Não é isso. A gente consegue, a maioria dos estudos, eles se baseiam num tempo de sobrevida. E aí assim, em 5 anos eu tenho X pacientes vivos com essa doença, certo? Então é isso que significa os 5 anos, é um ponto de corte aí nos estudos de sobrevida. Não significa que o paciente vai viver 5 anos, tá? É a forma aí metodológica de avaliar a sobrevida, né? Aí você compara com uma doença, vou chutar um exemplo aqui, um câncer de pulmão, enfim, um subtipo específico aí, que aos 5 anos eu tenho 10% dos pacientes vivos. Linfoma aos 5 anos eu tenho 60% dos pacientes vivos, 70%, depende do subtipo. É isso que significa os 5 anos. Certo. Aí Salto Veloso elogia, olha a palestra, excelente aula. E aí ele pergunta: o mais comum é a apresentação de vários gânglios ou gânglio único? Digo com relação ao aparecimento precoce da doença. Sim, precocemente o mais comum é a apresentação única e a região cervical é a região mais frequente, tá? Então é a região que a gente tem que ficar mais atento. 25% das vezes ele se apresenta generalizado, mas no restante, no 75% das outras vezes, 75% restante, desculpe, se apresenta localizado, e aí a região mais comum é a região cervical, é pescoço, é linfonodomegalia no pescoço. Benedito Novo pergunta se o linfoma não Hodgkin pode ser prevenido. Bom, a prevenção de linfomas Hodgkin e não Hodgkin não existe na prática, né? São doenças que eu não consigo, assim... Talvez não ter infecção pelo HIV poderia prevenir, né? Mas aí previne uma série de outras complicações, outras doenças. Não tem assim uma medida que eu devo fazer, que eu possa fazer para prevenir, diferente de, por exemplo, câncer de pele, né? Então, para linfomas a gente não tem nada que possa ser feito para você prevenir. Aí Salto Veloso pergunta se um gânglio inflamatório residual pode vir a se transformar num gânglio neoplásico. Neoplásico, não. Isso não. Essa pergunta é importante porque o gânglio residual, a linfonodomegalia residual não é incomum do processo infeccioso, né? O paciente fica com o linfonodo aumentado e às vezes perdura isso por muito tempo. Agora ali aquela localização não é um risco aumentado para você ter doença linfoproliferativa. Pelo menos não até onde a gente conhece, né? Até onde a gente sabe. Agora, infecção pelo Epstein-Barr vírus, por exemplo, que até em algum momento pode dar linfonodomegalia e até desaparecer, é fator de risco para linfoma. Ter infecção pelo Epstein-Barr é fator de risco. Então, assim, o teu risco está aumentado, mas não necessariamente ali naquela localização você vai ter um linfoma. Certo. Salto Veloso pergunta também qual a velocidade de crescimento de um gânglio linfomatoso. Isso é bastante variável dependendo do subtipo, mas de uma forma geral, os linfomas agressivos, que são os que mais interessam, né, no sentido de a gente encaminhar o paciente precocemente da atenção básica para a atenção terciária, é um tempo de duplicação muito rápido, um turnover celular, é um crescimento celular muito rápido. A gente vê na prática, assim, dobrar de tamanho em 2 semanas.
Tá? É um dado que não é preciso, mas é isso que a gente observa na prática. Realmente cresce rápido, é isso que chama atenção. E quando cresce dessa forma, cresce sempre com sintomas, os clássicos sintomas B. Né? Sempre, na medicina nunca existe sempre, nunca, né? Mas enfim, é comum crescer com sintomas associados. Febre, sudorese noturna, perda de peso, enfim. Aí Salto Veloso também pergunta como acompanhar a evolução no caso de paciente com mononucleose. Bom, mononucleose, os infectos podem ser mais específicos aí, mas a mononucleose é uma doença normalmente autolimitada, né, que você vai fazer o diagnóstico e vai esperar a evolução de algumas semanas e as linfonodomegalias devem regredir. É um processo infeccioso autolimitado. Em algumas situações, isso persiste, a linfonodomegalia persiste por mais tempo, é verdade. E não é incomum os pacientes acabarem indo para biópsia nessa dúvida diagnóstica. Isso não é incomum, né? Nem tudo na medicina é 2 mais 2 são 4, então em algumas situações a gente acha que vale a pena fazer uma biópsia da lesão que persiste e muitas vezes a gente acaba vendo que não era linfoma, e sim, e aí vai checar exames, ver o histórico, tenta buscar as informações clínicas e acaba sendo uma mononucleose. Não é incomum isso. O Benedito Novo pede para a gente retomar aqui a informação de qual é a diferença entre o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. A diferença é o tipo histológico, é a histologia da doença, né? É o patologista que me diz a diferença. Na verdade, Hodgkin, Thomas Hodgkin, daí que vem o nome, um pouco de história, foi um patologista que em 1932 descreveu em pacientes com linfonodomegalia alterações específicas quando ele olhava no microscópio aquilo, isso em 1832. Algumas alterações nas células, ele não sabia o que era aquilo, mas ele sabia que o paciente que tinha linfonodomegalia, os pacientes que ele começou a ver, ele tirava um pedacinho, avaliava e via que tinha umas alterações celulares específicas. O nome disso passou a se chamar o nome dele. Essa alteração específica, a célula que hoje a gente conhece, que é a célula de Hodgkin, passou a ter o nome do patologista que descreveu isso a primeira vez. Bom, e aí se definiu que aquilo é linfoma de Hodgkin. O tempo passou, a medicina evoluiu, a patologia começou a ver que nem todos que tinham linfonodo aumentado e tinham aquela célula tinham um comportamento clínico igual. E aí eles classificaram em 2 grandes grupos, os que tinham aquelas células e se comportavam de uma forma e os que não tinham aquelas células e se comportavam de outra. E aí vieram o segundo grupo, que é os chamados linfomas não Hodgkin. Então, daí que vem a diferença entre Hodgkin e não Hodgkin. E ela é uma classificação histológica, depende do tipo de célula envolvida na proliferação celular. É o patologista que me dá esse diagnóstico. Salto Veloso pergunta se o tratamento de linfoma é feito ambulatorialmente. Isso é curioso. A grande maioria dos linfomas, com exceção dos linfomas muito agressivos, tipo Burkitt e linfoma da zona do manto, em algumas situações, pacientes muito idosos, de uma forma geral, o linfoma é feito totalmente ambulatorialmente. A gente consegue fazer quimioterapia, poliquimioterapia a cada 21 dias, que é o protocolo padrão mais comum, 6 a 8 ciclos, e a gente consegue fazer sem o paciente precisar internar na grande maioria das vezes. Totalmente ambulatorial. E aí, Benedito Novo, tem mais uma pergunta aqui. Com relação à alimentação, se influencia a formação de linfomas não Hodgkin? Não existe nenhuma evidência científica mostrando que dieta, alimentação tenha relação com o desenvolvimento de linfoma, seja Hodgkin ou não Hodgkin. Correto. Salto Veloso acabou de colocar mais uma pergunta aqui. O paciente em tratamento de linfoma necessita de quais cuidados especiais? Bom, aí também vai depender de qual a quimioterapia que ele está fazendo, qual é o tipo de protocolo, qual a idade do paciente, enfim, uma série de situações que a gente tem que avaliar. De uma forma geral, o que eu sempre oriento os pacientes é em relação aos cuidados gerais, que eu acho que todo paciente em tratamento com quimioterapia que leva à queda da defesa, que leva um comprometimento do sistema imunológico, deve ter. Os cuidados, é o bom senso, na verdade. Qual é? Evitar os locais com conglomerado de pessoas. Vou dar um exemplo bem básico para todo mundo entender. Igreja é um lugar fechado, onde tem muitas pessoas, e aí a chance de transmissão de doenças virais, por exemplo, bacterianas também, mas virais principalmente, é maior.
Ambiente fechado, não arejado, tem um risco maior de transmitir infecção. Os pacientes em tratamento quimioterápico normalmente têm queda do seu sistema imunológico, da sua defesa, e estão mais expostos ao risco de infecção. Então, essa é uma medida que vale praticamente para todos os linfomas. Tá? Bom senso em relação a conglomerado de pessoas, onde tem muitas pessoas, e aí o risco de ter pessoas em lugares fechados, né? Tem o risco de ter doenças infecciosas, virais, é mais prevalente. Dieta, que é uma outra pergunta que os pacientes perguntam muito em relação a se deve ter uma dieta especial durante o tratamento. Assim, não existe uma comprovação científica que tem uma dieta melhor do que a outra, ou que alimentos que devam ser ingeridos ou não ingeridos durante o tratamento. Não existe isso. O que existe, na verdade, é, de novo, bom senso, né? Se o paciente tem uma alimentação X, não é durante o tratamento do linfoma que ele vai querer se alimentar mais ou com alimentos muito diferentes daquilo, que isso vai acabar trazendo outros problemas para ele e não vai resolver o problema do linfoma. Não vai ajudar no tratamento. Também tem a situação que o paciente acaba ficando nauseado de uma forma geral. A gente melhorou muito nisso, hoje a gente tem grandes remédios potentes para náusea e vômito, mas aí, mesmo assim muitos pacientes ainda ficam nauseados. E aí eles acabam se alimentando menos por esse motivo. A gente tem como tratar isso, né? Existe forma de a gente minimizar isso, é o que a gente faz na prática clínica. Aí Benedito Novo pergunta quem sofre mais, homens ou mulheres? De uma forma geral, homens têm mais linfomas do que mulheres. Se eu subdividir, classificar, tem grupos diferentes, né? Assim, entre os tipos de linfomas a gente vai ver que muda um pouco, mas de uma forma geral, homens. Essa diferença não é tão importante, tá? É quase a mesma coisa. Surgiu mais uma pergunta aqui de Benedito Novo. Aproveitando aqui, a doença apresenta fases e estágios distintos ou não? Sim. Ela depende do estadiamento, daquilo que eu mostrei para vocês antes. Ela depende da carga tumoral. Quanto de tumor o paciente tem para indicar o tratamento. Isso de uma forma geral, o linfoma mais comum deles, né? E aí pode ser isso que ele queira dizer em relação à fase. Então seria fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, que a gente chama de estadio 1, 2, 3 e 4. Estadio 1 é o melhor estadio, estadio 4 é o pior estadio. Né? Mesmo no estadio 4, numa grande quantidade de pacientes, em torno de 40% a 50% dos casos, a gente consegue oferecer cura da patologia. Isso é muito bom. Claro que depende do subtipo do linfoma, enfim. E tem alguns linfomas, a título de curiosidade, que a gente só faz o diagnóstico, a gente nem indica tratamento. A gente só acompanha, porque o linfonodo é pequeno, é um linfoma do tipo indolente, que vai demorar anos para crescer, que não traz sintomas para o paciente. A gente pode observar a evolução. Aí é um linfoma que a gente não oferece cura com o tratamento, mas oferece controle. Isso também pode acontecer, e é um subtipo de linfoma que também acontece com uma certa frequência. Então, depende muito do subtipo. É óbvio que o que eu falei aqui foi de uma forma geral, né? Para a gente tentar facilitar o diagnóstico, aí vai depender de cada tipo de doença. Certo, só para a gente então finalizar, a última pergunta aqui, Salto Veloso quer saber qual a relação entre timoma e linfoma. Então, timoma e linfoma, essa é uma dúvida frequente. Timoma é um tumor do timo, é uma neoplasia do timo, que não tem nada a ver com linfoma. Linfoma é uma outra doença que pode ocorrer na região do timo também. Né? Aí que vem a confusão. O timoma é tratado de uma forma, o linfoma é tratado de outra forma. Em muitas situações, o patologista tem dificuldade de dizer se é um timoma ou um linfoma. Mas hoje a gente já tem métodos moleculares para fazer essa diferenciação. E hemopatologistas que sofrem, especialistas nisso, e nesses casos a gente pede ajuda e auxílio para eles. Então, o timoma é também um tipo de tumor, assim como o linfoma. Tem vários graus de timoma, tem alguns graus que você não precisa nem de tratamento, você só faz acompanhamento, assim como o linfoma. Mas enfim, são doenças diferentes a princípio, que se confundem muito até pelo tipo de célula envolvida, que é a mesma célula.